Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o mandamento bíblico, né? Acho que acredito que seja o segundo, que diz amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos lá, né? Então vou levantar algumas problemáticas dessa ideia, dessa prática, né? Você tenta pôr em prática isso, que é a seguinte: a maneira que você enxerga o mundo dificilmente é igual à maneira que os outros enxergam o mundo. Então, por exemplo, né, em antropologia existe um conceito chamado de alteridade, né, que é você reconhecer e respeitar e gostar da diferença, né? Pensando em culturas, por exemplo, você olha para a cultura japonesa, eles têm uma maneira de, ou da chinesa, para coisas asiáticas, eles têm uma maneira diferente de comer, eles não utilizam os talheres como a gente, tem maneiras de se comunicar diferente, outra língua, outras religiões, é tudo diferente. E a gente pode achar isso estranho, achar ruim, ou a gente pode entender essa diferença e gostar dessa diferença, aceitar que é diferente simplesmente, e que não é bom e nem ruim por si só, por ser diferente. Só tem outros valores, outros critérios, as pessoas são diferentes. Né? Então, quando você pensa no mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, a gente for pensar em amor, e se uma pessoa não ama a si mesma? Se ela acha que ela pode ser tratada de qualquer jeito, ela não tem amor próprio, ela não se respeita. Se o critério da pessoa foi esse, já que ela não se trata bem, já que ela acha que ela não presta, que ela não vale nada, é isso que ela vai oferecer para os outros. Mas não é isso que os outros querem receber. Mas ela está tratando como ela gostaria de ser tratada. Ou, por um exemplo, menos pesados aí. Uma pessoa que você é uma pessoa engraçada, você gosta muito de piadas, você gosta de brincar com as pessoas, mas tem gente que não gosta, tem gente que odeia que façam piadas com elas, que façam brincadeiras. Então, não adianta, pra você tá tudo bem que façam piadas com você, mas outras pessoas não gostam. Então, é sobre a ideia também de que você precisa entender o outro, precisa compreender o outro. Não adianta você usar os critérios que funcionem pra você. Talvez você gosta de inventar apelidos e você gosta de receber apelidos, isso tá tudo bem, mas para outras pessoas isso é extremamente humilhante. Então é preciso conhecer o outro, mas para mim é mais interessante esse conceito de alteridade, de você conhecer o outro, entender o que é importante para o outro e você fazer um adaptado. Falar, isso para mim não é tão importante, mas para o outro é. Mas como a minha amizade, como eu gosto daquela pessoa, para mim vai ser importante também. Entender como funciona a cabeça do outro, entender a. Por exemplo, é muito mais fácil entender isso com religiões, por exemplo. Nós temos uma. Nós entendemos melhor, tipo, símbolos religiosos. A pessoa é evangélico, mas convive com a pessoa que é católica. Aquela imagem da santa, por exemplo, é um símbolo muito importante, o crucifixo. Então a pessoa demanda que aqueles símbolos sejam respeitados. Uma pessoa que é do Islã, do Alcorão. Então você respeita, você não acredita da mesma forma que a pessoa, mas você entende que aquilo é importante e você respeita. E isso vale para todas as outras coisas. Você não pode usar, não faz muito sentido você usar os critérios, seus critérios pessoais para tentar impor ao mundo o que você acha bom ou não. Isso é um problema, isso é uma falta de alteridade. Foi nesse sentido em que a colonização, né, que os europeus fizeram com o mundo, foi essa devastação inteira, que eles consideravam que a própria noção de sociedade, a própria noção de convivência, que a própria noção de religião deles era a certa e tentaram impor isso aos indígenas, aos países asiáticos, à África, e que você teve vários destruição, né, dessas populações, né, em todos os sentidos, tanto no sentido étnico, né, no sentido cultural, quanto no sentido físico, né. Então, eu acho que para mim é muito mais interessante desenvolver alteridade, entender o diferente e respeitar essa diferença, entender que esse diferente não necessariamente é bom ou ruim. Você pode não concordar, você pode discordar, mas você precisa aceitar e respeitar esse diferente, do que você tentar impor aos outros o que você acha importante. Porque as vivências são diferentes, as formações das pessoas são diferentes, o gênero pode ser diferente. É diferente do jeito que você conversa com um homem e do jeito que você conversa com uma mulher. O jeito que você trata um homem, você trata uma mulher. É diferente. As pessoas.
faz mais sentido ser mais gentil, ser mais calmo conversando com a mulher do que conversando com um cara. Um cara não vai se importar tanto com isso. Você pode brincar mais, você pode, sei lá, falar palavrões, ser mais, até mais agressivo, que pro cara não vai ter problema, mas pra mulher vai ter. Com a pessoa mais velha, já pode ter problema, as pessoas esperam um pouco mais de respeito, uma formalidade, se você tiver no trabalho. Então essas coisas nós já convivemos com elas, né? Só precisa dar essa importância maior com essa diferença, especialmente quando é um estrangeiro ou... Enfim, né? O ponto é esse. A reflexão de hoje é isso.